Efésios capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de toda a perícope. Hoje nós vamos nos concentrar em exposição dos versos 7, na verdade final do verso 6, verso 7 ao verso 12. Mas para fazer sentido, nós vamos ler do verso 3 ao verso 14, tá? Porque é uma perícope só. Nós queremos saudar mais uma vez aqueles que estão presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nessa manhã, nós daremos sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Meditaremos especificamente dos versos 7 a 12. Para contextualizar aqui alguns irmãos, a todos os que estão aqui, esta carta é uma carta que é uma compreensão única da teologia paulina. Talvez é o escrito mais importante de Paulo a respeito da igreja. Ela é uma carta eclesiológica, ela é uma carta irmã com Colossenses. Mas a carta aos Colossenses, ela é mais cristológica, trata da pessoa de Jesus, enquanto Efésios é uma carta eclesiológica, data da doutrina da igreja. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta da sua primeira prisão em Roma, entre o ano 60 e 62, depois de Cristo, à igreja de Éfeso, e provavelmente uma carta que circularia entre a província romana da Ásia, da qual Éfeso era a capital, talvez o centro missionário a partir das viagens do apóstolo Paulo, onde Paulo plantou essa igreja na terceira viagem missionária, passou 3 anos lá, plantando a igreja, e também dali para a região toda da província da Ásia. Nós estamos na primeira parte da epístola aqui, vocês recordam que Paulo dividiu ela em 2 partes. Dos capítulos 1 a 3, ela tem uma parte teológica, onde Paulo apresenta aos membros do corpo as doutrinas centrais da fé cristã, que nós estamos verificando. E dos capítulos 4 a 6, ela tem uma parte, muito obrigado querido, ela é uma parte prática, as implicações práticas da teologia paulina a respeito da igreja. Paulo iniciou aqui, dos versos 3 a 14 do capítulo 1, é uma palavra de louvor à Trindade, é uma eulogia o termo, expondo o plano redentor de Deus. Como é que esse plano ele foi elaborado antes que houvesse mundo? E como é que esse plano foi cumprido na história, na plenitude dos tempos?
como ele é executado ao longo da história da redenção. Paulo expõe o que Deus fez por nós, quem éramos e quem somos em Cristo, onde estávamos e onde estamos hoje em Cristo Jesus. Paulo descreve o que é a igreja. E o que fica de questionamento aqui é como é que a salvação dos cristãos acontece. Esse é o ponto de Paulo no início aqui. Então, dentre algumas peculiaridades da passagem que nós vimos nessa passagem, você lembra que dos versos 3 a 14, as nossas versões em português refletiu bem isso. Ela é uma sentença só, é uma frase só no grego, não tem ponto. Então, Paulo começa no verso 3, ele vai até o verso 14 falando. Por isso que nós estamos lendo todinho aqui a perícope, porque ela não tem ponto aqui. Ela vai, o máximo é um ponto e vírgula, mas ela é uma frase só. E Paulo também aqui, ele dividiu, é muito claro aqui, que essa parte se divide, essa perícope, em 3 partes claras, estruturadas, em torno das 3 pessoas da Trindade. Apesar de não haver o termo trindade na Escritura, você observa claramente aqui. Dos versos 3 a 6, ele fala da pessoa do Deus Pai e do papel do Deus Pai na obra da salvação. Dos versos 7 a 12, da pessoa do Deus Filho e do papel do Deus Filho na obra da salvação. E dos versos 13 e 14, da pessoa e da obra do Espírito Santo na salvação do seu povo. Então nós iniciamos domingo passado meditando primeiros versos 1 e 2 na saudação de Paulo, e dos versos 3 a 6, então, o papel do Deus Pai na obra da nossa salvação. Paulo inicia no verso 3 bendizendo ao Deus Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo bendiz ao Deus Pai? Verso 3 ele responde: porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo Jesus. Quais bênçãos são essas? Verso 4 e 5 responde: eleição, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E a segunda bênção em Cristo, a predestinação. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos dele, para sermos filhos adotados por meio de Jesus Cristo. E Paulo diz, Ele faz isso segundo o beneplácito da sua vontade, o bom prazer da sua vontade, para o louvor da sua glória. Então, Paulo bendiz a Deus Pai, ele diz por quê? Porque Ele tem nos abençoado, e ele começa a descrever as bênçãos que ele vai dar sequência aqui. A primeira bênção, eleição. Segunda, predestinação para a adoção de filhos, em amor. E hoje, então, dos versos 7 a 12, o papel do Filho na obra da nossa salvação. Quais são as bênçãos da igreja em Cristo Jesus? O que é que o Filho fez, o papel do Filho? Então, nós meditaremos. Você verifica aí, na parte B do verso 6, Paulo encerra dizendo que no verso 5, que Deus havia nos predestinado para Ele, segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Veja aí agora, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado. Essa graça que Deus nos concedeu de sermos eleitos e predestinados para Ele em amor para a adoção de filhos, essa graça salvadora de Deus, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui até você percebe que Paulo ele repete algumas expressões do Novo Testamento. Quando no batismo de Jesus Cristo, o que é que Deus havia dito? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Colossenses 1,13, o texto, Paulo diz que Ele nos tirou das trevas, nos libertou das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Quem que é o amado? É Jesus Cristo. Ele é o amado de Deus, Ele é o Filho de Deus, aquele a quem o Pai ama. Então, essa salvação, Deus nos deu de graça no amado, em Jesus Cristo. Você percebe aqui a redundância de Paulo, né? É de graça gratuitamente, é uma redundância. Ele lhe deu
a salvação é de graça por graça. Por que Paulo faz isso? É uma forma dele expressar que nada eu e você podemos fazer para a salvação. Você não tem nada diante de Deus. Eu e você não temos mérito algum. Ela vem de graça. O que é graça? Favor imerecido, benevolente, amoroso da parte de Deus, onde não há espaço para mérito. Ele vai dizer no capítulo 2, já vamos chegar lá, para que ninguém se glorie. Ele inicia dizendo, vocês estavam mortos, e Ele vos deu vida. Então é de graça, é de graça. Já me perguntaram isso. Por que Deus faz isso? A resposta que Paulo dá 3 vezes aqui é porque Ele quis. Segundo o bom prazer da sua vontade, em louvor da sua glória. Deus quis, Ele poderia não querer. Deus não precisa. Deus não precisa. Como a gente ouve às vezes, né? Eu vi um coach dizendo esse tempo aí, que nós somos o ponto fraco de Deus. Meu irmão, Deus não tem ponto fraco. Deus não carece de nada. A Trindade Santa é completa em si mesma. Deus não tem necessidade de nada. Ele quis nos salvar de graça, gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Veja aí, no verso 4 ele diz que ele faz isso, no final do verso 4, em virtude do seu amor. Ele nos predestina, nos adota para Ele como seus filhos, para fazermos parte da sua família, por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Isso Ele faz gratuitamente. Veja que Ele diz aí, no qual, verso 6, Ele encerra no amado, no qual, e agora Ele vai falar da primeira bênção, na pessoa do Filho. Então Ele falou da primeira bênção em Cristo, eleição, predestinação, e agora, a terceira bênção no caso, a redenção e a remissão de pecados. Veja no verso 7. No qual, em Cristo, no caso, aqui ele introduz o papel do Filho, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa é a terceira bênção. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Qual é a bênção em Cristo? A redenção. A remissão de pecados. A palavra correspondente à redenção no Novo Testamento, ela é uma palavra bem conhecida da sua época. Ela significa resgatar, ou libertar, ou comprar de volta. Uma palavra que tem essa conotação aqui. É um pagamento feito como resgate de um prisioneiro, ou em troca dele. Era muito comum na época a possibilidade de comprar de volta uma pessoa que havia sido vendida como escrava. Isso era muito comum nesse período ainda, no Antigo Oriente. Ou a liberação efetuada desse escravo em troca de um pagamento de resgate. A pessoa detinha o escravo, ela recebia o pagamento como ressarcimento ou substituição dele. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que em Cristo, por meio da sua morte, Cristo pagou o preço do resgate. Porque nós devíamos para Deus. Nós somos devedores. E pecado tem que ser pago. Se Cristo não pagou o seu, você vai ter que pagar. Alguém tem que pagar pecado diante de Deus, porque Ele é justo. Cristo, com a sua morte, pagou o preço do resgate, nos comprou para Deus, nos resgatou da escravidão do pecado e providenciou salvação para nós que estávamos mortos e perdidos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, Cristo é chamado de o Redentor de todo aquele que nele crê. E quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso 6 da sua primeira carta, Paulo diz que ele deu a si mesmo em preço de redenção. Em preço de redenção. Ok? E veja aqui o que Paulo quer dar ênfase. Diz que ele fez isso por um preço. E o preço é o seu sangue. Foi o seu sangue. Por que o seu sangue? Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ele ensina que sem
derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há perdão de pecados. O que implica na morte de alguém. Alguém tem que morrer. Sangue tem que ser derramado. E isso faz alusão aos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos diariamente. Sangue era derramado de um animal de um ano, puro e sem defeito, no lugar do pecador. Faz alusão a esses sacrifícios, e era repetido anualmente pelo sumo sacerdote, no Yom Kippur, no dia da expiação de Israel. E também faz referência, aqui talvez o clímax para o judeu, é a libertação do Egito. A libertação do Egito por meio do sangue do Cordeiro. E tudo isso apontava e tipificava para o Cordeiro de Deus que haveria de vir, aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o amado. Apontava para Ele. Cristo veio ao mundo. Ele sofreu o castigo por aqueles que o Pai lhe deu, versos 3 a 6. Na sequência aqui. Morreu e ressuscitou para que hoje livres fôssemos reconciliados com Deus pelo seu sangue. Nós lemos na liturgia. Hoje nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5. Então é isso que Cristo fez. Mas o preço, irmãos, foi alto. O preço foi alto. Foi o sangue dele que foi derramado, foi vertido na cruz. Para que obtivéssemos redenção, fôssemos comprados de volta, saíssemos do reino das trevas e fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor. O preço foi alto. A redenção nos tira das trevas, porque Cristo pagou a dívida dos nossos pecados. E Ele pagou com a sua vida. E ao mesmo tempo, e esse é um tema que nós vamos verificar na carta, Ele nos introduz, Ele nos integra à família de Deus, para que nos tornemos seu povo. Aliás, esse é o propósito, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É isso que a redenção causou. Eu queria fazer uma aplicação aqui novamente, porque é sempre bom lembrar. Você e eu nunca poderíamos pagar a dívida para com Deus. Nunca. Ela é muito alta. Ela foi contra o próprio Deus. As pessoas, quando você talvez já conversou sobre isso com alguém, as pessoas costumam conversar a respeito dos problemas do nosso país e do mundo. E várias soluções são dadas. Eu queria apresentar uma que resume todas. O maior problema da humanidade é o pecado. O pior tipo de câncer que afetou a humanidade, que entrou na humanidade, que adentrou a experiência humana, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus e ele traz sobre nós a pior coisa que poderia existir. Você sabe o que é? A ira de Deus. A ira santa e justa de Deus. Sim, os nossos pecados acendem a ira justa de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. Você me pergunta, Deus não poderia me perdoar, simplesmente me perdoar assim, sem pecado ser pago? Não, porque Deus é justo. Ele é justo, pecado tem que ser pago. Ele não pode perdoar assim, tem que ser pago. E é aqui que entra o papel, a obra do Filho, na economia da salvação. O Pai elegeu e predestinou. O plano foi elaborado. Mas o Filho veio na plenitude dos tempos. O Filho veio no tempo determinado pelo Pai, também. E o sangue dele, Paulo diz, é a propiciação pelos nossos pecados. Você sabe o que é propiciação? É a ira de Deus sendo aplacada. É a ira de Deus sendo satisfeita. De maneira que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida, mas permanece sobre ele a ira de Deus. João 3,36. João diz isso. Nele nossos pecados são pagos.
A dívida é quitada. Ele disse isso na cruz. Tetelestai. Está consumado. É a palavra que ele utilizou, grega. Tetelestai. A dívida está paga. A justiça de Deus é satisfeita. A ira é removida. A ira é removida. Bendito Deus e Pai, que nos elegeu e nos predestinou. Bendito Deus Filho, que executou esse plano e que nos redimiu. No tempo e no espaço foi Ele quem fez. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje, pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você percebe que Paulo utiliza termos sinônimos aqui também, nos versos, ou parecidos, né? Versos 4 e 5, Deus nos elege e nos predestina. Agora em Cristo nós temos a redenção, veja o que ele diz aí, a remissão dos pecados. Remir é libertar mediante pagamento, é o ato de remitir uma dívida, perdoar uma dívida ou um pecado. A remissão dos pecados, nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E Paulo diz mais uma vez, e tudo isso foi segundo a riqueza da sua graça. Final do verso 7. Segundo a riqueza da sua graça. Capítulo 2, verso 4, ele vai dizer algo semelhante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Segundo a riqueza da sua graça, verso 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Graça que Deus derramou, não com medida, mas abundantemente sobre nós. Então, perceba 4 pontos aqui. Primeiro, a graça vem de Deus. Segundo, essa graça Ele derrama abundantemente. Terceiro, Ele derrama abundantemente sobre nós. O ponto de Paulo é a graça especial de Deus. É a graça da salvação, salvífica, não a graça comum que Deus dispensa a todos os seres humanos sem distinção. Essa graça que Ele derramou sobre nós, nós são aqueles que o Pai elegeu, dos versos 4 e 5, e predestinou. Tem que verificar o contexto. Não é sobre todos, é sobre nós. E quarto, Ele faz isso em toda sabedoria e prudência. Deus fez isso na eternidade. Ele bolou esse plano na eternidade e na história. E Deus fez isso com sabedoria e entendimento. E todo entendimento. Isso é maravilhoso. Então, primeiro, as bênçãos espirituais em Cristo. Ele nos elegeu, Ele nos predestinou e nós temos a redenção, a remissão de pecados. A quarta bênção, versos 9 e 10, eu estou pegando a sequência lógica, tá? De toda a perícope. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Essa é a quarta bênção, ou a segunda aqui na nossa exposição. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Veja o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Se nós temos eleição, predestinação, redenção, nós temos revelação também. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, os planos eternos, decretados, os decretos de Deus, Deus nos deu a conhecer. Deus nos deu a conhecer. Esses decretos, esse mistério que Paulo chama, está infalivelmente registrado na Escritura Sagrada. O uso que Paulo faz aqui para mistério diz respeito a algo específico da vontade de Deus que antes não estava totalmente revelado a nós, mas que agora nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, com a vinda de Cristo. Nos foi dado a conhecer
esse mistério que não estava totalmente revelado quando Cristo veio a esse mundo. E isso, Paulo diz, que ele faz de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Que mistério é esse? Você está me perguntando, né? O verso 10 responde: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu vou tentar resumir aqui. Deus elaborou um plano na eternidade de salvar um povo e de unir nesse povo chamado igreja, judeus e gentios, pessoas de todas as tribos, raças, nações e línguas. Com a vinda de Cristo a esse mundo, com a sua morte e com a sua ressurreição, Deus, administrando a história para cumprir esse plano redentor, Ele faz convergir em Cristo todas as coisas. O propósito de Deus é que tudo venha convergir para Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. O que é convergir? Essa é uma expressão grega que significa reunir em um só. É a mesma utilizada, se você quer pegar, a mesma palavra utilizada em Romanos 13, verso 9, onde se diz que todos os mandamentos são resumidos. Eles são resumidos naquele que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pega todos os mandamentos, os outros 6 mandamentos que falam da nossa relação com o próximo, você resume tudo em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, porém, a ideia adicional é que essa reunião é para Ele mesmo, é para Cristo. O significado literal da expressão é reunir sob uma cabeça. O propósito de Deus é reunir todas as coisas no céu e na terra sobre uma liderança que é Cristo, sobre uma cabeça que é Jesus Cristo. Esse é o plano eterno de Deus, de convergir na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, nele, em Cristo Jesus. Eu creio que o melhor comentário para isso é Colossenses 1, verso 16 a 20. Veja o que diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aí ele vai falar que pelo seu sangue, ele fez a paz e reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse é o mistério de Deus, com a vinda de Cristo administrando o seu plano redentor, é que todas as coisas convergissem para Ele, reunir novamente sobre uma cabeça. O plano de Deus é muito mais abrangente do que redimir a mim e a você, que crê no Filho de Deus. Mas o plano de redenção envolve todo o universo, ele envolve o cosmos. Todas as coisas convergem para Ele. É reunir todas as coisas sob uma cabeça que é Cristo. Tudo será reunido a Ele, tanto as do céu quanto as da terra. Judeus e gentios convergem sob a liderança de Cristo. Nós temos a unidade da igreja. O cosmos e todas as coisas um dia serão convergidos à liderança de Cristo. Paulo diz em Romanos 8 que a criação geme, aguardando a redenção. A criação, com a entrada do pecado no mundo, desorganizando o universo, ela geme com dores de parto, aguardando esse dia. Por isso que este verso, esse texto, ele tem um aspecto futuro. Quando tudo fará pleno sentido em Cristo Jesus. Quando tudo será pleno. Cristo já reina, lembre disso.
Cristo já reina, mas um dia todas as coisas serão convergidas a Ele, e Ele reinará para sempre sobre todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Eu e você jamais poderíamos conhecer os planos eternos de Deus, se Deus não revelasse a você. Por isso que é uma bênção que Paulo fala, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Você jamais poderia conhecer a Deus se Deus não se revelasse a você e a mim. Deus quis dar a conhecer a nós, miseráveis pecadores, esse mistério, o seu plano da sua vontade, descrito dos versos 3 a 7. Agora nos revelado com a vinda de Jesus Cristo. Deus quis. Como diz o reverendo Augustus, eu ouvi ele dizer isso há alguns anos atrás. O cristão, por definição, é aquele que mais conhece o mundo. Porque você sabe para que você existe. Você sabe que teve um início. Você sabe que terá um fim. Você sabe para onde o mundo caminha. Tem sentido a sua vida. Porque ele foi revelado. Revelado. E a quarta bênção, que é a terceira no texto, versos 11 e 12. Quarta bênção em Cristo. Em Cristo fomos feitos herança de Deus. Veja o verso 11. Nele, em Cristo, digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele fomos feitos herança. No Novo Testamento tem duas maneiras de interpretar isso. As duas são possíveis. Primeiro, nós, os que nos tornamos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo, temos herança. Nós receberemos herança da parte de Deus. As bênçãos espirituais, particularmente o novo céu e a nova terra. Temos herança. Ou, fomos feitos herança de Deus. Herança é um bem precioso que você recebe, não é verdade? O que o texto está dizendo é que o que Paulo está dizendo é que eu e você somos povo de Deus, fomos feito herança de Deus. Nós somos o fruto desse plano eterno redentor de Deus. Por que é que Deus fez tudo isso? Qual é o saldo positivo de Deus nisso? Eu e você, nesse sentido. Fomos feito herança. Somos o seu povo redimido. Isso é herança de Deus. Então talvez essa seja a opção, conforme seu propósito desde o início. Então é nesse sentido que nós somos herança de Deus. Deus salvou e hoje Ele tem um povo chamado igreja, que é o povo que foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo. O Salmo 2, verso 8, que é um salmo messiânico, diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Lembra do salmo? Pede-me e eu te darei as nações por herança, que é um salmo messiânico. Nós fomos feitos herança de Deus. Nele fomos, ele diz aí na sequência, predestinados, novamente, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo nós fomos predestinados para Deus, para Ele, conforme o propósito de Deus, que executa o seu plano no mundo de acordo com a sua vontade. É interessantíssimo, esse substantivo aqui, propósito, ele indica um plano, literalmente uma intenção, um planejamento prévio. É esse que é o ponto. É um planejamento prévio. É como um projeto que você faz. Esse é o sentido de propósito nesse verso aqui. A palavra protesin, grega, é esse planejamento prévio que Deus fez. E Paulo está dizendo que este plano aqui foi criado, esse planejamento prévio, segundo o conselho de Deus. É uma decisão que Deus tomou em fazer. É uma decisão de Deus.
E isso, mais uma vez, Paulo é bastante redundante aqui, ele quer deixar claro que não depende de nós. Faz parte do conselho da vontade de Deus. O tempo todo Paulo está dizendo, vem de Deus, vem de Deus. É gratuitamente de graça. É segundo a vontade de Deus, segundo o bom prazer da sua vontade. Faz parte do propósito de Deus, do planejamento prévio de Deus. Mas se você me pergunta qual é o objetivo último, assim, por quê? Objetivo final. Verso 12, parte A. A fim de sermos para o louvor da sua glória. A fim de sermos para o louvor da sua glória. No fim de tudo, esse é o alvo de Deus. Esse é o alvo de Deus. Deus receberá toda a glória por este povo redimido, livre do pecado para sempre, no novo céu e na nova terra, onde nunca mais haverá a possibilidade de pecar. Nunca mais. A fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Hoje vivemos imperfeitamente nesse mundo, mas um dia viveremos absoluta e perfeitamente para o louvor da sua glória. Por isso é que Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos da igreja em Cristo. Vimos 4 até aqui, né? Eleição, predestinação, redenção, remissão de pecados. Deus nos revelou o mistério da sua vontade. E 5, fomos feitos herança de Deus. Essa é a resposta do verso 3. Fomos feitos herança de Deus. Agora você consegue mensurar a razão de Paulo romper em louvor nessa perícope aqui. Ah, bendito Deus e Pai. Bendito seja Ele. Louvado seja esse Deus. Louvado seja esse Deus. A Trindade Santa. Na próxima ocasião, nós veremos a terceira pessoa da Trindade, versos 13 e 14, a obra do Espírito Santo no papel da redenção. Então, o Pai elegeu, o Filho nos redimiu. Nós veremos então, na próxima ocasião, o Espírito Santo. Eu queria encerrar com algumas aplicações aqui, meus irmãos, para nós irmos para casa meditando em algumas coisas. Mais uma vez, eu falei isso no domingo anterior. Você percebe repetidamente aqui as várias formas de expressão de Paulo. Tudo, todas as bênçãos aqui. Em Cristo, nele, perante Ele, para Ele, por meio dEle, no amado. Diversas vezes Paulo aqui. Todas as bênçãos que recebemos para a nossa salvação são em Cristo, por meio de Cristo, nele, no amado. Nada podemos sem Ele. Nada existe à parte de Cristo, para mim e para você. Nada se sustenta fora de Cristo, porque você e eu não somos suficientes para isso. Paulo dá ênfase aqui para deixar claro no primeiro capítulo da sua carta. É em Cristo, dependemos de Cristo. Deus quis assim, segundo o bom prazer da sua vontade. Deus quis predestinar um povo e redimi-lo por meio de Jesus Cristo. Soberanamente Ele fez isso e Ele fez em amor. Deus quis. Segundo, eu e você jamais poderíamos conhecer a Deus se Ele não se fizesse, se Ele não se desse a conhecer a nós. Essa é uma das bênçãos aqui da igreja. Revelação. Foi nos desvendado o mistério da sua vontade.
não conheceríamos a Ele, não conheceríamos os planos de Deus, se Deus não desse a conhecer, não desvendasse a nós. Hoje você pode ver, porque os teus olhos foram abertos, porque os meus olhos foram abertos, o véu foi tirado e nós conseguimos enxergar. Hoje você compreende, porque Deus desvendou a mim e a você, foi dado a conhecer. Você conhece o mundo, sabe que a sua vida tem um propósito, sabe que esse mundo caminha para um propósito, para um telos. Ele caminha para um escatom, ele teve um início com o Criador. Há um desenvolvimento de uma história aí que tem uma culminação. Culminou em Cristo como clímax, mas que tem uma redenção final. Você conhece a história do mundo e pode conhecer o mundo, enquanto outras pessoas desse mundo que advogam para si todo conhecimento e sabedoria, não conhecem o mundo como você e eu, porque ele foi revelado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. Não vivemos. Você sabe para que você existe. Terceiro, em Cristo você e eu fomos feito herança. Você é o povo de Deus. Se você creu em Jesus Cristo, faz parte desse povo redimido, é exclusivamente dele, e herdará a eternidade para sempre com ele. É um povo adotado para ele. Existe maior razão para rompermos em louvor como o apóstolo Paulo? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma quarta coisa para encerrar aqui, meus irmãos, a respeito da estrutura organizacional do texto, eu quero lembrá-los. Você percebeu novamente que no final do papel de cada uma das pessoas da Trindade, Paulo encerra da mesma forma: para louvor da glória da sua graça, final do verso 6. E verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. É isso, no final é isso. Tudo é para a glória de Deus. Tudo Deus faz segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da sua glória. Essa é a resposta que você e eu precisamos ter. Isso precisa encher o seu coração. Se não encher o seu coração e não for suficiente, não há outra resposta para lhe dar. É para o louvor da glória dele. Você pode dizer assim: eu não entendo. Aí sim, eu não compreendo tudo isso. Tudo bem. Mas dizer que não é bíblico, que não está na Escritura, você não pode dizer. Tudo isso aqui é o que a Escritura nos ensina e tem esse alvo maior. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.